Você já teve aquela sensação angustiante de saber que algo ruim está para acontecer, mas não consegue impedir? Talvez fosse uma crise financeira se formando, um relacionamento desmoronando ou as consequências de escolhas ruins alcançando você. Foi exatamente assim que Judá se encontrou. Mesmo com um rei piedoso como Josias liderando um avivamento, a nação vivia com o tempo contado. Mas nesse momento sombrio, Deus revela uma verdade surpreendente. Mesmo quando o juízo é inevitável, sua misericórdia ainda oferece esperança para o futuro. O ponto principal desta passagem é poderoso. A justiça de Deus exige responsabilidade pelo pecado, mas sua misericórdia sempre oferece um caminho de restauração para aqueles que se voltam para Ele. Essa verdade se revela por meio das profecias entrelaçadas de Jeremias e Sofonias durante os últimos dias de Judá. Apesar de Josias ter sido um dos reis mais devotos da história de Judá, as Escrituras dizem que não houve rei como ele, que se voltasse para o Senhor com todo o seu coração, alma e força. Apesar disso, o dano espiritual causado durante o reinado de Manassés havia colocado a nação em um caminho irreversível. O Senhor declara: Também removerei Judá da minha presença, assim como removi Israel. É um lembrete sóbrio de que, às vezes, as consequências do pecado continuam, mesmo após um arrependimento genuíno. Por meio de Jeremias, Deus usa duas imagens visuais poderosas para transmitir sua mensagem. Primeiro, ele vê um ramo de amendoeira, que em hebraico soa como a palavra para vigiar. Deus explica: Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Em seguida, Jeremias vê uma panela fervente, inclinada do norte, representando a invasão que se aproximava e traria o juízo de Deus. Mas o que levou a esse ponto? A acusação de Deus por meio de Jeremias parte o coração. Ele compara seu povo a uma jovem noiva que se esqueceu de seus enfeites de casamento, perguntando: Acaso uma jovem se esquece de suas joias? Uma noiva de seus enfeites de casamento? No entanto, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Contudo, a intimidade dessa imagem revela o quão profundamente pessoal é essa traição para Deus. A profecia de Sofonias é igualmente severa, descrevendo Jerusalém como a cidade dos opressores, rebelde e contaminada. A liderança havia falhado completamente. Os oficiais eram como leões que rugem, os juízes como lobos ao entardecer, e os sacerdotes profanavam o santuário. Era um colapso moral completo em todos os níveis da sociedade. Ainda assim, em meio a essa escuridão, ambos os profetas lançam uma luz de esperança. Por meio de Jeremias, Deus suplica: Voltem, ó povo infiel, pois eu sou o seu marido. E por meio de Sofonias, ele promete uma restauração futura, onde o Senhor, seu Deus, estará com você, o poderoso guerreiro que salva. Ele se alegrará muito em você. Ele se regozijará por você com cânticos. Continuo maravilhado com a misericórdia e a graça de Deus sobre o seu povo. Ouça, fico impressionado com a misericórdia que ele demonstrou a mim, mesmo depois de eu tê-lo decepcionado tantas vezes. À medida que as mensagens de Jeremias e Sofonias ecoam através dos séculos, ouço a misericórdia e a graça de Deus chamando por mim e por você, mas precisamos parar. Nos voltar, ou melhor dizendo, retornar a Ele. Precisamos encarar as consequências e aceitá-las. Precisamos nos prostrar e adorá-lo. Isso é avivamento. Então, como você e eu podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro,
precisamos reconhecer que a paciência de Deus com o pecado tem limites. Assim como Judá não podia presumir da misericórdia de Deus para sempre, nós também não podemos achar que podemos continuar ignorando os avisos de Deus sem consequências. Em segundo lugar, precisamos entender que, às vezes, os danos causados pelo pecado afetam mais do que apenas a nós mesmos. A idolatria de Manassés teve consequências que se estenderam além do seu arrependimento, afetando toda uma geração. Isso deve nos motivar a considerar como nossas escolhas impactam os outros. Em terceiro lugar, nunca devemos confundir a paciência de Deus com a aprovação. Só porque o juízo ainda não veio, não significa que Deus ignora o pecado. Ele está observando para garantir que sua palavra se cumpra. Por fim, devemos ter esperança na promessa final de restauração de Deus. Mesmo ao pronunciar o juízo, Deus aponta para uma esperança futura, onde reuniremos, traremos de volta e restauraremos as fortunas. Os paralelos com o nosso tempo são impressionantes. Assim como Judá, muitos hoje esqueceram de Deus, trocaram a verdade por mentiras e rejeitaram sua autoridade. Mas o caráter de Deus não mudou. Ele ainda chama seu povo com advertência e acolhimento, juízo e esperança. A pergunta é: vamos responder antes que seja tarde demais? Seremos como Josias, voltando-nos para Deus de todo o coração, mesmo que não possamos mudar o rumo de toda a nossa cultura? Ou continuaremos no caminho da rebelião até que o juízo se torne inevitável? A mensagem de Jeremias e Sofonias nos lembra que, embora a justiça de Deus seja certa, sua misericórdia é igualmente garantida para aqueles que se voltam para Ele. Quer estejamos enfrentando consequências pessoais ou vivendo em uma sociedade sob o juízo de Deus, sempre há esperança quando retornamos a Ele de todo o coração.